Bipolar. Eu? O transtorno bipolar é um distúrbio mental que pode causar grande sofrimento para a vida de seus portadores e suas pessoas próximas. Existem dois tipos mais comuns: o transtorno bipolar tipo 1 e o tipo 2, caracterizados por alternância entre estados depressivos e euforia. Neste vídeo, você conhecerá a história fictícia, mas nem tão fictícia assim, da Ana, que foi diagnosticada com bipolaridade. As informações passadas aqui têm como base os relatos do livro Bipolar, de Terry Cheney, outras bibliografias, estudos científicos e entrevistas com profissionais da saúde. As causas para a ocorrência do transtorno bipolar não são bem definidas pelos cientistas, mas, em suma, acredita-se que ele ocorre como consequência da soma de fatores genéticos, ambientais e a estrutura química do cérebro. De acordo com a bibliografia atual, existem vários genes já conhecidos que possuem relação com o transtorno bipolar, e muitos outros ainda estão sendo pesquisados. Genes são segmentos de DNA, localizados nos 46 cromossomos que nossa espécie possui. Esses genes possuem informações sobre nós e sobre como o nosso organismo deve funcionar. Muitos deles codificam para proteínas, que podem ser funcionais, quando elas atuam da forma como deveriam para o bom funcionamento do organismo, e não funcionais, quando elas não realizam sua função como deveriam, o que pode ocorrer por diversos motivos. No quadro abaixo, relacionamos os cromossomos mais comumente associados ao transtorno bipolar com o gene presente em uma parte daquele cromossomo e a proteína para a qual tal gene codifica. Ressaltamos que as questões genéticas apenas predispõem a pessoa a desenvolver o transtorno, elas não determinam que ela o terá. O principal sintoma do transtorno bipolar é a oscilação entre a depressão maior e a mania, no caso do transtorno bipolar tipo 1, e a oscilação entre a depressão maior e a hipomania, no tipo 2. Os episódios de depressão maior se caracterizam principalmente por uma tristeza profunda, baixa autoestima, alterações no sono e no apetite, devendo durar no mínimo 2 semanas para satisfazer os critérios diagnósticos do transtorno, assim como um dos sintomas deve ser humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Já a mania poderia ser descrita como a soma da loucura com a fúria, por isso gera sintomas como a irritabilidade, a aceleração do pensamento, a euforia, a impulsividade, dentre outros. A mania possui sintomas psicóticos, ou seja, foge da realidade, podendo ocorrer alucinações, delírios, mania de grandeza, de poder tudo, etc. A hipomania, por sua vez, é chamada de mania leve, não possuindo sintomas psicóticos e possuindo os outros sintomas da mania de forma mais branda. Contudo, o transtorno bipolar não é fácil de ser diagnosticado. Ele depende de muitas variáveis e de uma certa repetição desses sintomas com alta frequência. Por isso, normalmente, a medicação demora para ser estabelecida. Depois de receber o diagnóstico correto, o paciente precisa fazer tratamento terapêutico, além de encontrar uma medicação adequada com a ajuda de um psiquiatra. Esse trabalho tem como objetivo alertar e conscientizar sobre a existência e os sintomas do transtorno bipolar, por acreditarmos que ele é de extrema importância e pode acarretar muito sofrimento na vida de seus portadores e pessoas próximas. O pensamento suicida, por exemplo, é até 5 vezes mais frequente na vida de quem sofre de transtorno bipolar do que em pacientes diagnosticados com depressão. Esta é a Ana. Hoje, Ana está se sentindo radiante. Ela acordou, viu que fazia sol, decidiu pedalar, escolheu uma roupa brilhante e foi até o mercado cantarolando, como se sua vida fosse um verdadeiro musical. No mercado, cumprimentou todos os funcionários com um sorriso enorme, escolheu as melhores frutas e voltou para casa. Ana é empresária e tem uma loja virtual. Ao chegar em casa, preparou um banquete para almoçar sozinha, trabalhou por 10 horas seguidas, fechou inúmeras vendas, organizou entregas, assistiu a uma palestra online sobre empreendedorismo e ainda escreveu 2 capítulos do seu livro sobre como ser um símbolo do empreendedorismo feminino. Mas os dias de Ana nem sempre são assim. Aos 16 anos, ela se sentiu deprimida pela primeira vez. Sentia-se cansada e sem energia para estudar, comer e nem mesmo levantar da cama. No início, seus pais pensaram que poderia ser só uma gripe, mas quando se passaram 3 dias e ela ainda dizia que a cama parecia puxar-lhe o corpo, eles se preocuparam e queriam levá-la ao médico.
mas ela dizia que não era necessário e que só estava se sentindo triste. Depois de uma semana nessa situação, ela sentiu a energia voltar ao seu corpo, lentamente. Conseguiu enfim sentar-se na cama e contentou-se com o brilho do sol que invadia seu quarto pelas frestas da janela. Levantou-se e caminhou até a cozinha, onde seus pais tomavam café. Surpresos e felizes, eles lhe abraçaram e a alimentaram. 2 dias depois, ela parecia a mesma pessoa de antes, mas ainda havia um desânimo e uma irritação que ela não sabia bem de onde vinham. Com o tempo, esse sentimento a deixou em paz, até seus 18 anos. No dia da sua formatura na escola, a turma de Ana organizou uma festa para comemorar o encerramento do ano. 3 dias antes, Ana acordou com mais energia do que parecia caber em seu corpo. Sentia como se pudesse tudo, uma incrível sensação de grandiosidade. Parecia ter menos sono, e dormir 4 horas por noite já era o suficiente para seu organismo. No dia da formatura, Clara, uma amiga de infância da Ana, foi buscá-la para que elas fossem juntas à festa. Nossa, você está de matar! Eu sei. Chegando à festa, as duas amigas começaram a se divertir, dançar e beber. Ana sentia-se enérgica, incrivelmente linda e sedutora, como brasa quente, esperando apenas uma faísca para incendiá-la. Com a bebida, a faísca chegou. Ana começou a flertar com um colega a poucos metros de distância, cada vez aproximando-se mais e bebendo mais. Sentia que podia tudo, e nem viu quando a sua amiga disse que ia ao banheiro. Seus sentidos captavam apenas as luzes vibrantes do lugar e a música alta, que espelhavam a si mesma, e perdeu-se nos olhos e na boca do colega com quem estava. No dia seguinte, Ana acordou deitada ao seu lado, sem saber onde estava e com uma dor de cabeça horrível. Quando olhou o seu celular e viu 20 chamadas não atendidas de sua amiga e de seus pais, ficou assustada e resolveu ligar para Clara, que contou tudo o que havia acontecido na noite passada. Ana, sua louca! Vi você dançando e bebendo como nunca tinha visto antes. Você estava jogando charme para qualquer um que estivesse por perto. Quando tentei falar com você, você nem me ouviu. Deixei você se divertir, você parecia leve e feliz. Mas eu acabei te perdendo de vista, fui ao banheiro e depois não te encontrei mais. Eu nunca tinha te visto daquele jeito, Ana. Era como se você não conhecesse qualquer limite. Ao chegar em casa, exclamações e interrogações vinham de todos os lados. Ana só respondeu que estava bem e que explicava mais tarde, trancando-se em seu quarto. Seus pais atribuíram aquilo a coisa de adolescente e não tocaram mais no assunto. Assim como a forte depressão que aconteceu logo depois e durou 2 semanas, sendo confundida com arrependimento pelo que tinha acontecido. Aos 22 anos, Ana percebeu que para compensar os períodos em que não tinha ânimo e não conseguia fazer nada além de se sentir triste e incompetente, ela precisava usar os momentos de euforia para produzir o máximo que pudesse. Ela criou uma empresa virtual e começou a vender roupas online. Virava noites em busca de realizar seu sonho de ser empresária. Em poucos meses, já havia se tornado um símbolo do empreendedorismo feminino no Brasil e atingira números exorbitantes. Mas, assim como em todas as áreas de sua vida, Ana só alcançava resultados quando não estava depressiva, e os melhores eram atingidos quando estava se sentindo eufórica. Lena, uma outra grande empreendedora, ao perceber o quanto Ana conseguia crescer em pouco tempo, buscou aproximar-se dela, propondo uma parceria. As duas se tornaram sócias, e Lena se encantava com os momentos de euforia de Ana, durante os quais ela praticamente vivia para trabalhar. Quando Ana parava de render, Lena acreditava que só estava cansada após tanto empenho, sem desconfiar de que a sócia passava por fortes episódios depressivos nesses períodos. Como Ana sempre voltava a se empenhar, e a empresa continuava crescendo, o assunto de seus sumiços temporários nunca foi abordado entre as duas. Ana não conseguia manter relacionamentos duradouros, porque não era compreendida nos seus momentos depressivos, nem em suas oscilações de humor. Seus namorados sempre terminavam a relação, alegando que Ana parecia ter uma irmã gêmea, tamanhas eram as diferenças de quando ela estava bem e de quando não estava. No último mês, havia conhecido um homem muito interessante em um aplicativo para encontros às cegas,
mas precisou desmarcar 2 encontros com ele por não se sentir animada e se sentir inútil, sem perspectiva de que ele fosse gostar dela. Ana dormia 20 horas por dia e, quando não estava dormindo, comia desesperadamente. Engordou 3 quilos durante os 17 dias em que estava deprimida. Ela já havia feito anos de terapia, mas sempre acabava trocando sua psicóloga, pois achava que não se adequava aos tratamentos e abordagens das quais participava. Mas depois desses últimos episódios, Ana conversou com Clara, sua amiga de infância, que a aconselhou a pedir ajuda novamente. Clara sempre estava lá, nos momentos depressivos, nos eufóricos, nos momentos em que Ana sentia-se quase comum, geralmente anteriores a uma próxima crise. A amiga tinha muita paciência, compreendendo que Ana não conseguia controlar as próprias mudanças de humor e que precisava de alguém que a escutasse sem julgamento. Sabia que Ana não tinha muitos amigos, pois eram poucos os que permaneciam após certo tempo de convivência. Muitos se cansam de nunca saberem como ela irá agir, de nunca atender os telefonemas em seus períodos depressivos, de flertar descaradamente com estranhos no supermercado, quando só haviam ido comprar pipoca para assistir a um filme, apenas por estar se sentindo eufórica, sexy e capaz de fazer qualquer coisa. Estar com Ana por mais tempo, às vezes, era como estar em uma montanha russa, e nem todos gostam de tanta instabilidade. Apoiada pela mãe de Ana, Clara incentivou a amiga a buscar o auxílio de profissionais. Ana marcou uma consulta com a psiquiatra indicada por Clara e também por uma psicóloga que ela ainda não conhecia. Ao falar dos momentos depressivos, Ana sabia exatamente o que os desencadeavam e como ela lidava com essas situações, sempre exemplificando-as com muita propriedade. Mas ela nunca havia pensado que trabalhar muito, não sentir sono, ter pensamentos acelerados e ficar irritada algumas vezes poderiam ser sintomas de um quadro de mania. Ela sempre os associava com a vida corrida e cheia de obrigações. Inclusive, era sempre elogiada por sua loja e por seus resultados, não parecendo. 2 anos depois de buscar ajuda, Ana recebeu o diagnóstico. Ana, você tem transtorno bipolar tipo 1, que é caracterizado por oscilações entre episódios de depressão maior e de mania. Esse transtorno possui forte influência genética, mas sua manifestação depende de uma complexa relação entre seus genes, os fatores ambientais, desde a gestação até atualmente, e a estrutura química de seu cérebro. Para conviver melhor com o transtorno, você precisa fazer uso de medicação, que vai ajudar a controlar as alterações de humor e a sua irritabilidade, bem como fazer psicoterapia. Não é possível escolher um dos dois, pois o trabalho é conjunto. Se as pessoas próximas a você também se implicarem com o tratamento, as chances de êxito aumentam bastante. Com base nos seus relatos, de seus pais e de sua amiga, e com as demais informações que tenho aqui, gostaria de indicar que você fizesse uso de lítio, que é um estabilizador de humor muito utilizado para o tratamento de transtorno bipolar, e vemos como você reage a ele. Quero te ver em 2 meses para avaliarmos a eficácia do tratamento. Ana voltou para casa naquele dia com muitas dúvidas, mas com uma certeza, além do diagnóstico. Ela decidiu que iria usá-lo para ter uma vida com menos sofrimento e que aquele seria seu ponto de partida para o autoconhecimento. Começou as sessões de psicoterapia, estabelecendo algumas metas para conseguir ficar mais estável. Uma delas foi manter uma rotina regular de sono, ao compreender que as poucas horas de sono quando focava demais no trabalho eram fortes desencadeadoras de uma crise maníaca. As brigas com seu pai também eram fortes desencadeadoras de crises depressivas, como Ana já havia percebido. Após as explicações da psiquiatra e da psicóloga, ele havia concordado em ter mais paciência com a filha, buscando compreendê-la e a discutir menos, mas reconhecia que isso ainda era difícil para ele. Ana também buscava compreender o pai, e a terapia lhe possibilitava avanços, através do estabelecimento de uma relação de confiança com uma psicóloga ética e capacitada para lhe acompanhar no percurso. O lítio não estava surtindo o efeito desejado, de modo que foram feitas novas tentativas e combinações de medicamentos, até que a lamotrigina mostrou-se a mais eficaz para Ana. A busca por uma vida melhor não foi, e continua não sendo, uma jornada fácil para ela. Seu pai sempre acreditou que suas depressões fossem besteira, que era falta de vontade de sair da cama e fazer as tarefas.
Há muito já não tinha paciência para lidar com suas oscilações de humor, dizendo-lhe que deveria se esforçar mais para ficar bem. A mãe de Ana, por outro lado, apoiou a filha a procurar a psiquiatra, dizendo que sempre estaria ali para auxiliá-la como pudesse. Muitas vezes, sua mãe também perdia a paciência. Cansava-se da repetição e alternância entre seus episódios de mania e de depressão maior, sendo este último sempre mais longo e mais frequente. Mas, apesar do cansaço, a mãe de Ana nunca perdeu o amor na filha, nem a crença de que isso poderia melhorar. Esse suporte foi fundamental para Ana seguir adiante com o tratamento, fazendo-o de maneira adequada. Quando se sentia melhor, Ana queria desistir do tratamento. Começava a faltar às sessões de psicoterapia, às vezes parava também com a medicação. Mas o transtorno bipolar não tem cura, de modo que a continuação do tratamento é o que permite uma vida melhor. Após algumas crises, quando desistia do tratamento, e de ouvir Clara, sua mãe e outras pessoas queridas dizerem que estavam ali, mas que ela precisava fazer sua parte, Ana compreendeu que faria o tratamento para o resto da vida e não mais o abandonou, embora com muito esforço seu e de quem a ama. Ana decidiu contatar as pessoas que não a haviam compreendido para explicar o que lhe ocorrera e recebeu apoio de quem ela menos esperava. Alguns amigos e amigas, após as explicações sobre o que é o transtorno bipolar, passaram a compreender Ana e buscaram ter mais paciência com suas crises e ajudá-la a evitá-las ao máximo. Com o diagnóstico e as informações sobre como pessoas próximas podem ajudar quem tem o transtorno, ficou mais fácil para seus amigos e suas amigas e familiares restabelecerem uma relação saudável com ela, assim como contribuiu para o andamento de um tratamento eficaz, tanto na psicoterapia quanto com as medicações. No entanto, ter um diagnóstico de um transtorno mental também pode mostrar como o estigma de ser alguém louco ainda está presente no cotidiano. Quando Ana contou para Lena sobre o diagnóstico, o semblante de sua sócia mudou radicalmente. Lena sempre olhara para Ana de igual para igual, admirando seu empenho e competência. Agora, olhava-a com desprezo, como se Ana fosse inferior a ela. Negou-se a continuar sendo sua sócia, pois jamais trabalharia com alguém que é doente mental. Aquela reação afetou Ana profundamente, pois antes do diagnóstico, sua competência nunca fora questionada. Mas agora, quando a única coisa diferente era uma melhor compreensão de si mesma, era vista como inferior, como incapaz de manter a alta qualidade de seu trabalho. A sociedade foi rompida, e Ana precisou aumentar sua medicação, sob orientações de sua psiquiatra, para que conseguisse se recuperar daquele baque sem passar por uma nova crise depressiva. Aos poucos, sua vida foi tomando rumos diferentes, e não saber como acordaria no dia seguinte deixou de atormentá-la. Ela segue na terapia e fazendo uso de medicamentos que a ajudam a regular os desequilíbrios cerebrais. A história de Ana é fictícia, mas os sintomas que apresentamos aqui são verdadeiros e podem ser controlados. Se você assistiu esse vídeo e se identifica ou conhece alguém que apresenta sintomas semelhantes, não hesite em buscar ajuda. Ressaltamos que a complexidade do transtorno é muito maior do que conseguimos abordar no vídeo, de modo que consultas com um psiquiatra e psicólogo são fundamentais para um diagnóstico correto e para a construção de um tratamento eficaz. O transtorno bipolar não tem cura, mas se for tratado, ele diminui os riscos de pensamento suicida, das oscilações de humor e das crises, gerando menos sofrimento para quem convive com ele e a possibilidade de uma vida com mais qualidade. Obrigada!